O mentalismo e o ilusionismo vão fechar o Bem-vindos de hoje. Fique desse lado e deixe-se hipnotizar por Neides. Olá, Olá, muito tudo bem? bem-vindos. Obrigada por estares connosco, Nada, Neides. sempre um prazer. Tu que és um mentalista, Exatamente. que é exatamente o quê? Mentalismo é, diria eu, uma espécie de ilusionismo mental, ou seja, tenta sempre fundir com temas como, por exemplo, a linguagem corporal, influência, sugestão, e tenta-se apresentar isso de uma forma que cria entretenimento para as pessoas. Portanto, são truques de magia? Sim, de uma certa forma. A ideia é sempre ter uma temática, de forma a que tu consigas sempre, pelo menos pela minha preferência, mostrar algo às pessoas que tu gostas, que tu achas interessante, mas eu tento também sempre fundir com uma coisa ou outra que não seja. Por exemplo, ou proezas físicas, que às vezes se vê no faquirismo, às vezes proezas de memória, coisas assim do género. Portanto, no meu caso, eu tento mostrar também tudo um pouco daquilo que eu acho interessante para depois meter no espetáculo. Mas, no fundo, são coisas que o nosso cérebro está capaz de fazer, mas que, se calhar, no dia-a-dia não nos apercebemos. Sim, é assim. Eu tento também sempre usar noções que as pessoas têm, a perceber como é que as pessoas pensam em relação a algo e depois virar isso contra elas numa espécie de jogos mentais. Ou seja, por exemplo, muitas vezes eu posso dizer a uma pessoa tenta ser o menos previsível possível e isso de propósito para ela tomar uma ação que se calhar vai ser previsível exatamente por causa disso. As pessoas ficam mais em alerta? Depende muito das pessoas. Por exemplo, muitas pessoas estão simplesmente mais relaxadas e estão à espera que tu as guies um bocado. Vais ter sempre gente que quer jogar um bocado contra ti e vai tentar fazer as coisas menos previsíveis possíveis, mas mesmo assim ainda consegues dar a volta. É sempre interessante, porque cada pessoa é um caso, então isso também mete um bocado mais graça e piada para mim. Aliás, tu disseste, começaste muito cedo, mas foi mesmo o comportamento humano que te levou por esta via. Sim, eu comecei como ilusionista, ainda muito novo, eu gostei mesmo muito do mundo do ilusionismo. E ao longo dos anos, mais? eu gostei muito de simplesmente poder fazer algo que impressionava as pessoas e entretia as pessoas. Eu gostava muito daquela ideia de conseguir fazer algo que era completamente impossível. Mas ao longo do tempo fui-me apercebendo que eu gostava imenso de artes performativas no geral. Mais tarde comecei-me a meter no mundo do faquirismo, dessas tais proezas físicas. Comecei a fazer coisas que parecem completamente impossíveis de uma pessoa fazer. Por exemplo, andar descalço em cima de vidro partido, comer vidro, espetar pregos no nariz, assim. Entre outras coisas assim do género. E fui tentando fundir essas coisas com os espetáculos. Eventualmente entrei no mundo do mentalismo, porque sempre achei interessante como é que as pessoas se comportam e comecei a ver como é que as pessoas estavam nos meus espetáculos e tentei ver como é que eu podia trazer isso, tipo, dos meus gostos, a produzir um único show. Uau! Mas e começar pelo faquirismo, porquê? Essa é preciso coragem. Alguma. Eu fico mais descansado uma vez que investigo e percebo como é que as coisas são feitas e fico muito mais descansado a partir daí. Porque a ilusão? Não, é isso que eu gosto bastante do faquirismo, é que é 100% real. Aliás, acho que esse foi o meu interesse principal, era porque eu estava a fazer ilusionismo e as pessoas estavam tão habituadas a que tudo o que eu fazia tinha um truque. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer faquirismo, por exemplo, um dos meus favoritos é espetar um prego pelo nariz acima, e esse, por exemplo, é 100% real e até tenho um raio-x e tudo para as pessoas conseguirem confirmar isso. Até posso depois, no final, explicar às pessoas como é que é feito. E o facto de ser 100% real, nunca há nada para descobrir, nem as pessoas depois ficarem desiludidas ou algo do género. E desde que se perceba mais ou menos como é que funciona o nosso corpo, é possível de fazer. É preciso um bocado de treino, mas fora isso... Ora bem, é preciso treino. Mas também ouvi dizer que cospes fogo. Sim, também faço espetáculos de cuspir fogo, foi uma coisa que me interessou bastante e a uma certa altura até gostava de fundir isso também nos meus espetáculos, porque tanto é possível cuspir fogo como comer fogo e são coisas que eu acho que não são tão vulgares e sempre achei interessante e acho que tento fazer isso sempre um bocado. Se gosto de uma coisa, tento ver como é que mais tarde se encaixa no espetáculo ou dentro de um tema ou de outro. Mas isso não se aprende na escola ou há escolas específicas que... É assim, quando não há propriamente escolas específicas, uma coisa que eu acho bastante interessante é que está tudo disponível na internet para qualquer coisa. Eu acho que tudo o que se quer aprender está algures em algum canal na internet ou algo assim do género e é só uma questão de pesquisar, procurar tempo ou mesmo, por exemplo, se alguém é dos Estados Unidos e eu quero aprender algo que esta pessoa faz. Eu posso nunca ver esta pessoa, posso simplesmente entrar em contacto com ela e dizer «Hey, eu quero aprender isto». E normalmente as pessoas são bastante simpáticas e até gostam que tu tenhas interesse naquilo que elas fazem. E normalmente estão dispostos a ajudar. Tens alguém que admiras, de quem segues o trabalho? Tenho bastantes artistas que admiro, mas são todos de campos diferentes. E eu cada vez me apercebo mais que, em vez de tentar ser como uma pessoa, tento ir buscar bocados de várias pessoas que admiro.
tanto de comediantes como outros mentalistas e coisas assim do género. Tento sempre mostrar um bocado. Aqui em Portugal há outras referências? Em Portugal, acho que de momento há um que eu gosto mesmo muito, que é Leandro Morgado. Gosto muito do trabalho dele enquanto mentalista e enquanto storyteller. Envolve as pessoas num mundo que ele cria e apresenta tudo muito, muito, muito bem. Eu gostava de fazer não assim do género, mas eu gosto muito do trabalho dele. Eu queria uma vertente também um bocado mais cómica e um bocado mais dinâmica e parecendo que não mais íntima com as pessoas. Quero que as pessoas se sintam relaxadas e que quando eu estou a fazer um espetáculo, quero que sintam que eu sou aquele amigo delas que está a falar com elas simplesmente, em vez de, por exemplo, aquele personagem no palco que está a fazer aquele espetáculo. E que depois do espetáculo se falarem comigo, eu sou ou exatamente a mesma pessoa ou bastante parecido. Mas nos dias de hoje, as pessoas, na tua opinião, gostam de ser deslumbradas dessa forma? Gosto. Quando mexes com essas dúvidas, quando causas dúvida, é possível? É milagre? É impossível? É assim, eu gosto bastante de fazer isto e as pessoas... É assim, primeiro, a maioria das pessoas não conhece inicialmente mentalismo, que é absolutamente normal. Então as primeiras perguntas é sempre o que é, como é que funciona, e eu gosto de, por exemplo, e sempre tentando explicar à medida que faço qualquer coisa, porque acho que é a partir daí que as pessoas também começam a desenvolver o interesse. Ou não? Há sempre o medo, e ainda por cima cada caso é portanto é aquela coisa. O hipnotismo também faz parte? O hipnotismo não faz parte do mentalismo, mas há muitos mentalistas que o fundem. Eu, por exemplo, tenho algum interesse em hipnotismo e vou a um certo ponto tentar começar a fundir com os espetáculos também. Mas já requer mais investigação, visto que não é a minha área principal de foco. Mas, como tudo o resto, como me interessa, vou tentar estudar e um dia voltar a incluir nos espetáculos. Já fez parte, agora não é aquela principal. Continuo a preferir muito mais a influência e sugestão, e assim como temas principais. Mas então, a Mente-Mente, este é o nome da websérie que tu tens agora e, aliás, já tens alguns episódios também? Sim, já temos 3 episódios lançados e no próximo fim de semana vamos lançar o 4º. Vamos tentar que seja um por semana, mais ou menos. E esta série vai ser para explicar mais ou menos como é que funciona o mentalismo e, neste caso, vou abordar temas como linguagem corporal, percepção, memória, sugestão, influência, para dar às pessoas um bocado a conhecer deste mundo e tentá-las picar um bocado a curiosidade, para ver se elas gostam deste tema, como é que funcionam e a ver como é que nós funcionamos, como é que é a natureza humana. Mas assim estás a divulgar os truques, só estás a desvendá-los? Não, eu não sinto isso todo. Eu, por acaso, eu sinto que uso o mentalismo como ferramenta para aguçar a curiosidade das pessoas de como é que nós funcionamos. Eu acho que, por exemplo, as pessoas podem ver, mas não ficam a saber exatamente como é que nada é feito. Podem ouvir o tema geral ou algo assim do género, mas depois, se quiserem mesmo saber, vão ter de investigar, vão ter de procurar e tudo isso. Não há forças ocultas? Não há forças ocultas todas. Não é uma coisa... Há pessoas que gostam de dizer que sim, também com parte de teatralidade, mas... pelo que costumo encontrar, até são honestos sobre isso, mas não, é tudo... No passado lembro-me na altura, mágicos que criam mesmo esses dispositivos, esse material para apresentar esses truques. Para apresentar de forma a que fizesse passar por algo psíquico ou algo do género. Sim, foi uma coisa muito comum. Aliás, até há alguns anos atrás, o mentalismo sempre que era abordado, nunca era apresentado com a vertente de linguagem corporal, percepção ou algo do género, era sempre mais para a área de ou algo psíquico ou algum tipo de dom ou algo assim do género. E depois, eu acho que também foi com uma certa mudança na cultura a partir do momento que as pessoas começaram a virar-se muito mais para a ciência do que para uma coisa de oculto ou mística ou algo do género. Também o mentalismo começou a virar para essa parte desses temas. E há cada vez mais programas, mesmo na televisão. Também acho que o interesse das pessoas muda e agora a televisão também permite fazer coisas mais íntimas, que é uma coisa que eu gosto bastante. É muito, muito mais fácil agora fazer algo que em pequeno que antes as pessoas só podiam ver no teatro. E como é que tem corrido, no fundo? Já estiveste um pouco por todo o país? Sim, tem corrido bastante bem. A parte que eu, por acaso, mais tenho gostado tem sido fazer os espetáculos pelas diferentes zonas. Ficas sempre a conhecer pessoas que gostam do teu trabalho. E é bom, por exemplo, quando voltas ao mesmo lugar a fazer um espetáculo e vês que as mesmas pessoas foram lá outra vez e no final vão ter contigo e falar contigo e perguntar-te mais sobre aquilo e tu outra vez fizeste assim e agora vi que usaste a mesma técnica ou algo assim do género e por acaso tenho gostado de meter conversa. As pessoas gostam sempre também de perceber exatamente como é que as coisas funcionam. E aí são muitos truques em palco que tu apresentas, há sempre uma pesquisa constante, há sempre algo novo para dar a conhecer. Algo mais desafiante também.
Eu tento normalmente começar por simplesmente ter uma ideia de o que é que vou falar nos espetáculos. Portanto, por exemplo, no espetáculo Na Tua Mente, vai ser exatamente... Este foi em novembro, sim. Este aqui foi em novembro, depois vamos repetir agora também em janeiro e acho que vamos ter um para a altura de maio, não tenho bem a certeza. Mas a ideia, por exemplo, neste espetáculo é apresentado por mim e por Carlos Abrantes, que também é outro mentalista, e a ideia é nós dois trabalhamos em conjunto para descobrir o que é que as pessoas estão a pensar, qual é que é o processo delas, por exemplo, para chegar a uma determinada conclusão ou algo assim do género. Ora bem, eu sinceramente não estou a perceber como é que isso tudo funciona. Queres que explique assim? Posso-me uma demonstração, se não te importares. Vamos a isso.